A nossa equipe veio até o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, o DHPP, acompanhar uma coletiva de imprensa cedida pela delegada Natália Guimarães. Ela falou a respeito do caso da morte do vereador de Parnaíba e também da ex-comandante da Guarda Civil Municipal. Durante as investigações que iniciaram por meio do auto de prisão em flagrante, nós realizamos diversas oitivas e diversas requisições de perícia foram requeridas aqui pela unidade. Ao final, nós concluímos pela prática do feminicídio consumado e majorado, figurando como vítima a Guarda Municipal Penélope, homicídio qualificado de Ticiano, vereador de Parnaíba, qualificadora no sentido de motivo torpe, meio cruel, sem chance de defesa à vítima, perigo comum e também, por meio do laudo pericial, nós tivemos certeza da arma utilizada no crime, que se tratava de uma pistola 9mm. E o próprio Código Penal coloca como qualificadora também o uso pelo agente de uma arma de uso restrito, né? Além disso, nós ouvimos e também foi submetida à perícia o taxista que estava no local, o senhor Paulo César. E, através até mesmo da sua oitiva, ficou muito claro para a gente que o Francisco Fernando, ao realizar os disparos da forma como ele realizou, ele assumiu sim o risco de produção de resultado, morte de outras pessoas que estavam no local. Então, esse foi o nosso entendimento. Gostaria de enfatizar o trabalho ágil realizado pela perícia, nos trazendo, por exemplo, a questão da microcomparação balística, o laudo cadavérico das vítimas, que nos trouxe justamente diversas perfurações presentes no corpo delas, o que mostra justamente a crueldade, o ódio praticado pelo agente. Durante as oitivas de familiares e pessoas próximas, foi nos trazido um Fernando que vivia um relacionamento no contexto abusivo, no que tange a Penélope, justamente no sentido de que ele era muito grosseiro, segundo os próprios amigos próximos, e que isso teria sido um dos motivos do fim da relação, além do descontentamento que ele tinha em relação a Penélope ocupar um posto de comando na guarda onde ele fazia parte. Então, isso foi nos trazido. A questão justamente de relacionamento entre as vítimas, e isso foi justamente veiculado amplamente, principalmente pela defesa, por meio das testemunhas, foi trazido uma situação totalmente diferente. Inclusive, os amigos mais próximos traziam justamente a preocupação que Penélope tinha em relação às condutas de Francisco Fernando. Ele a perseguia, ela se sentia intimidada. Algumas testemunhas trouxeram uma Penélope que já estava passando por um processo de ansiedade devido a essas perseguições trazidas por Francisco Fernando. E nós ouvimos familiares e amigos próximos, inclusive amigos próximos do casal. Não era somente amigos próximos de Penélope, mas amigos próximos de Francisco Fernando e de Penélope. E foi uma unanimidade. Todos que foram ouvidos traziam justamente um contexto de um Francisco Fernando grosseiro, não somente com Penélope, mas também com o filho do casal. Então, isso traça justamente um perfil de agressividade. Também foi traçado um perfil de inconformismo com o fim da relação, tendo em vista que, embora tenha sido uma atitude dele, e isso foi trazido pelos familiares e amigos, quem quis pôr fim ao relacionamento foi Francisco Fernando, porque se incomodava com o posto de comando que Penélope exercia. Inclusive, a confrontou e disse que caso ela não pedisse para sair do comando, haveria separação. E ela, obviamente, não sucumbiu a essas investidas dele. E o relacionamento teve fim. Pouco tempo depois, ele passou a perseguir a Penélope no sentido de tentar convencê-la a voltar. Diante de tudo que ela viveu no relacionamento, e isso quem nos trouxe foram familiares e amigos, ela não quis voltar. Então, ele passou a persegui-la, já tiveram algumas situações de ameaça, tanto que a própria vítima pensou em um dado momento pedir medida protetiva. Só baixou a guarda, como eu disse, quando ele passou a se relacionar com alguém, pensou que ele teria seguido em frente, algo que não aconteceu, e a gente viu que tanto não aconteceu que nós tivemos esse crime brutal realizado a semana passada. Mesmo ele se mantendo calado, a delegada ouviu familiares e amigos de Francisco Fernando. E ela acredita, mediante as informações, que tudo que ele fez foi premeditado. Diante de algumas coisas que foram apuradas, a gente acredita que ele tivesse tido conhecimento, principalmente de Fernando aqui em Teresina, devido ao dia anterior do fato,
o Ticiano ter postado em sua rede social que estaria em Teresina e apresentando alguns projetos que ele levaria para Parnaíba. E a gente acredita que ele também, por meio de alguma informação, alguma pessoa, ele ficou sabendo que Penélope também estava aqui em Teresina. Confirma-se justamente a história que ele estava de plantão e que por volta das 11 horas da noite ele saiu e veio direto para Teresina. Para nós, já configura uma situação de premeditação, até porque foi trazida até mesmo por amigos próximos, que a Penélope ela até chegou a baixar a guarda em relação às perseguições, porque o Francisco Fernando passou a se relacionar com outra pessoa. Então, para a gente, não bate uma questão de um crime de ímpeto, já que ele se tratava de uma pessoa que já estava se relacionando com alguém. A gente acredita que isso tenha servido, inclusive, como uma estratégia para que a vítima baixasse a guarda. Por isso que a gente entende muito no sentido da premeditação. Outro fator, foi veiculado que ele tinha a intenção de se entregar. Através da análise, inclusive, de imagem no momento da prisão dele, ficou muito claro que a intenção dele não era se apresentar, era se evadir, levando-se também em consideração a quantidade de dinheiro relevante que foi encontrado no seu carro, mais de R$4 mil. Então, isso não é atitude de quem caminha no sentido de se entregar à justiça, à polícia. No flagrante, foram apreendidas 3 armas. 2 pistolas e uma arma de ar comprimido. Então, a arma utilizada foi a pistola Taurus 9mm, que foi encontrada no guarda-roupa, e aí mais um fator. Foi encontrada num guarda-roupa na casa da mãe dele, dentro de uma caixa. Então, também nos mostra a ideia de que alguém que queria esconder a arma do crime. No entanto, diante da diligência, do trabalho que foi realizado por todos que fazem a segurança pública, o Francisco Fernando não logrou êxito na sua tentativa de fuga e foi prontamente capturado pela polícia. Francisco Fernando foi indiciado pela morte do vereador Ticiano Ribeiro por homicídio qualificado com 4 qualificadoras e por feminicídio consumado e majorado pela morte da ex-comandante da Guarda Civil, Penélope Brito, e tentativa de homicídio qualificado contra o taxista César Lopes, vítima de disparo de arma de fogo no dia do crime. Lá direto do congestionamento na